Hoje eu quero levar você a refletir comigo o quanto é importante a gente compreender o que tem por trás de um desejo do nosso paciente de não mais existir. Geralmente, quando um paciente entra em contato com a gente falando que está apresentando ideações suicidas, pensamentos de morte, quando eles começam a trazer frases como: Gabriela, eu não aguento mais, eu estou exausta, eu estou cansada. A grande questão nossa, no primeiro momento, é a gente se colocar num estado de alerta e não mais de uma passividade, assim como o Neuri Botega traz no livro dele, Crise Suicida. Então, primeiro, uma postura ativa nossa. E daí a grande questão é a gente conseguir compreender junto do paciente, porque é um trabalho em conjunto, o que tem por trás desse desejo. O que levou esse paciente a ter um pensamento de morte. E aqui eu vou trazer algo para você, vou trazer um exemplo para você, que é um exemplo que, se você ouvisse isso de uma pessoa distante, talvez você julgaria como superficial ou como irrelevante. Mas quando nós somos psicólogos, quando nós estamos junto com o nosso paciente e a gente compreende esse processo que vai acontecendo até se dar o desejo de tirar a própria vida, a gente compreende o quanto muitas vezes aquilo que poderia soar como pouco para outras pessoas, para o nosso paciente, tem um valor fundamental. E aqui é onde eu quero ensinar você a realmente ir investigando, para a gente encontrar qual é a causa raiz desse problema que está fazendo com que o paciente pense em tirar a própria vida. Afinal, quando uma pessoa tem ideação, ela não quer, na grande maioria dos casos, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com aquela dor, ela quer acabar com aquele sofrimento. Eu sempre gosto de trazer uma pergunta para os meus pacientes, até para ensinar ele, psicoeducar ele sobre o que são ideações. Que é, por exemplo, olha, se você pudesse virar uma chavinha agora e esses pensamentos de morte desaparecerem, você não faria isso? E a maioria das pessoas fala: nossa, Gabi, com certeza eu faria. Então, percebe? Você não deseja tirar a sua própria vida. Você deseja acabar com essa dor. Você deseja acabar com esse tormento, com esse sofrimento. E aqui eu posso te ajudar. Nós dois juntos vamos fazer com que essa situação mude. Então a gente vai alimentando um pouco mais da esperança para o nosso paciente, que é fundamental nesse processo. Mas vamos lá, que eu quero trazer o exemplo para você pensar junto comigo o que tem por trás dessa fala de cansaço, de exaustão, de ideações suicidas. Vamos imaginar, e aqui eu posso trazer isso porque muitas vezes eu atendo muitas mães, e isso é muito comum de acontecer, essas ideações, atrelado a um padrão inflexível altíssimo. Então vamos imaginar, quero que vocês pensem aí, em alguma situação mais corriqueira, cotidiana, de casos de mães, e eu vou trazer um exemplo como o dia do cabelo maluco na escola, né? Então, algo que é muito comum, principalmente Semana Dia das Crianças, a gente vê muito acontecendo isso ali nas redes sociais. E eu quero que você imagine aqui uma pessoa, uma mãe, no caso, a gente vai colocar, que ela tem o esquema de fracasso muito forte. Então, desde ali da vida de pequenininha, ela sempre foi muito comparada à prima, comparada à irmã, comparada com as outras crianças, que os outros eram melhor, que ela nunca era suficiente, que o outro era melhor na escola. Sempre, desde criança, foi muito comparada. E a vida inteira, essa sensação, esse esquema, foi influenciando a forma como que ela percebia os outros, como ela percebia a si mesma, como ela percebia o futuro. Isso, quando ativava, trazia muitos sentimentos, sensações muito fortes, até sensações fisiológicas. Então, o corpo apertava, às vezes dava ânsia até de vômito, por conta desse esquema. E, em decorrência disso, ela foi hipercompensando, desenvolvendo esquema de padrões inflexíveis. Então, para eu não me sentir que eu estou fracassando, eu preciso ser perfeita. Eu preciso fazer as coisas totalmente corretas. Eu preciso sempre dar conta de tudo. Vai imaginando
essa figura, essa imagem. Estão compreendendo? E daí chegou o dia ali, vamos supor, do cabelo maluco, a época do Dia das Crianças na escola. E daí ali começa, né, tendo que entregar, cada dia da semana tem que fazer mais coisas para as crianças. Então, um dia de fantasia, outro dia de cabelo maluco, outro dia mochila maluca, né? E aquela semana assim mais agitada para os pais, vamos dizer assim. E essa mãe, com esquema de fracasso e esquema de padrões inflexíveis, né, que geralmente ela adota um modo aí hipercompensador na linguagem da terapia do esquema, o que acaba acontecendo? Ali ela começa a observar pelo recorte de redes sociais, pelo recorte de às vezes uma conversa na porta da escola, ela começa a olhar para todas as outras crianças e achar que as outras crianças estão melhores que o filho dela, ou que as outras mães investiram mais tempo para fazer aquele cabelo maluco, então por isso amam mais essas crianças. O esquema de fracasso dela faz com que ela comece a olhar, se comparar, fracasso, comparação, e também se diminuir, né? Esse é o esquema de fracasso. Então as outras mães são melhores que ela, as outras mães investiram mais tempo que ela. Porque começa uma crença do padrão inflexível de que uma boa mãe é uma mãe que investe muito tempo para fazer o cabelo maluco do seu filho. Uma boa mãe é aquela que se prepara com muita antecedência para esse evento, né? Então percebe o quanto ter esse padrão inflexível, e padrão inflexível a gente fala de rigidez, a gente fala de perfeccionismo, a gente vai falar de alguma coisa que gera sofrimento para a vida daquela pessoa, que muitas vezes mais atrapalha a vida dessa pessoa do que faz a vida funcionar, a vida ser prática, porque a gente pode imaginar, às vezes a mãe trabalha, às vezes a mãe tem que cuidar da casa, a mãe tem que se preocupar todo dia de que comida que vai preparar, se foi no mercado, se não foi, que horas tem que buscar o filho, se tá dando remédio pro filho, se tem que levar o filho no hospital, né? Às vezes não é só um, são mais de um, tem outras demandas também na vida de uma mulher, né? E além disso, ela tem que se preocupar com o cabelo maluco. Olha as armadilhas que a gente vai caindo em muitos momentos, né? Por colocar esse ideal de perfeccionismo extremo. Ou quando a gente acredita, né, que o nosso valor como pessoa está atrelado ao nosso valor por desempenho, desempenhar bem uma função materna. E não somente, né, a gente vai se perdendo muitas vezes dos valores essenciais da maternidade, do educar uma criança, do cultivar, né, as virtudes de uma criança, e a gente vai caindo nessas armadilhas como se isso fosse extremo, né, como se fosse até uma certa competição entre pais de quem é o mais criativo. E daí alimentando, imagina a nossa paciente, ela chega falando sobre o cansaço. Ela chegou falando sobre cansaço, o quanto ela tá exausta, o quanto ela não aguenta mais, o quanto ela tá flertando com a possibilidade de tirar a própria vida. Ela chegou com isso. Só que a gente começou a investigar o que está acontecendo nesses últimos dias, que fez com que esse pensamento, que talvez já estava melhor, começasse a voltar novamente. E daí ela vai falando como foi sendo a semana, ela foi falando sobre essa questão do Dia das Crianças, sobre essa semana na escola, o dia do cabelo maluco, e daí a gente começa a investigar. E a gente já sabe daí ali, né, naquele cenário atual, que a nossa paciente tem esse esquema de comparação. E a gente vai ali ruminando com ela para tentar encontrar. Bem como a gente já descobre, né, já sabe também desse padrão inflexível. Então, a gente vai tanto investigando pela própria narrativa, ou como os psicólogos, né, que são mais a terapia do esquema, a gente também tem outras técnicas, né, para a gente poder investigar também, como técnica de cadeira, como também ponte emocional, técnica de imagem, né? Então, a gente pode utilizar dessas estratégias para a gente investigar o que tem no por trás. E daí a gente investigou e compreendeu ali que o esquema de fracasso e o esquema de padrão inflexível está retroalimentando todas essas sensações. Logo, a nossa paciente entra numa exaustão. Imagina só, né? Você é mãe, tendo que dar conta de várias demandas. Casa, marido, trabalho,
vida dela como mulher pessoal, né? Preparar comida, preparar tanta coisa na vida, porque a vida é isso, cheia de demandas, né? Vamos dizer assim também. E daí, o que acontece? Ela acaba ficando exausta, né? E entra ali um certo cansaço. E pegando aqui, né, eu estruturei isso para deixar bem organizadinho para vocês. E daí ali, com o cansaço, começa a vir pensamentos no sentido assim: nossa, como será que seria a minha vida sem filhos? Como que é a vida das pessoas que não têm filhos? Nossa, que vontade de sair da minha casa. Chego na minha casa, já começa uma pressão no meu peito, né? Essa pressão dos padrões inflexíveis. Do tenho que dar conta, tenho que ser o melhor, tenho que fazer dar certo, né? E quem tem padrão inflexível geralmente não é com uma única questão, não, né? Não é só com a educação dos filhos. Muitas vezes é com a educação, é com o cuidado da casa, é com o trabalho, é com a própria autoimagem, é de várias ramificações. E lógico que isso vai deixando a pessoa exausta. E a pessoa começa a ter esses pensamentos. Só que quando ela começa a ter esses pensamentos, entra um outro esquema, que é o de postura punitiva. Ativado muitas vezes por um modo, né, que entra ali massacrando mesmo o nosso paciente, a nossa paciente. E a postura punitiva entra no sentido assim: olha esse pensamento que você está tendo. Você tá cansada dos seus filhos? Que mãe é essa? Você falando aí, né, imaginando como seria a vida sem filhos? Que horror! Que péssima mãe que você é. Olha a outra mãe ali, ó, postando sobre o filho, o quanto ama o filho, beijando o filho, enchendo o filho de mimos. E você aí, cogitando como seria a sua vida sem filhos? Percebem a postura punitiva? Só que daí ela não é só assim. Ela começa a vir assim, ó. Olha, eu acho que seria melhor para os seus filhos se você não existisse mesmo. Afinal, né? Que diferença você vai fazer? Estando aqui ou não. Às vezes é até melhor você não estar. Percebem essa postura punitiva por conta de um esquema de fracasso lá atrás ativado, um padrão inflexível alto, o cansaço, a exaustão que leva a pessoa a ter esse pensamento? A pessoa ela precisa compreender que o que ela pensa e o que ela sente não a define como pessoa. E isso faz com que nós, psicólogos, com que nós precisássemos ajudar os nossos pacientes a ter essa compreensão. Porque é lógico que eles não vão ter, eles não estudaram para isso, é a gente que precisa mostrar que os nossos pensamentos, principalmente quando a gente está extremamente cansado, ele cria algumas paranoias. Tem até uma frase que diz que a imaginação é a louca da casa. E é mesmo, né? O quanto muitas vezes a nossa mente, nossos pensamentos, eles vão apresentando coisas pra gente que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter metacognição, a gente precisa parar e analisar os nossos pensamentos. Peraí, isso é real? Isso não é real? Né? Até onde vai esse pensamento que ele está se apresentando para mim? Da mesma forma, o sentimento. Não é porque eu estou cansada da maternidade que eu não gosto dos meus filhos. Não é porque eu estou cansada das minhas demandas como mãe que significa que eu não sou uma boa mãe, que eu não os amo, muito pelo contrário. E isso é extremamente importante da gente ir diminuindo, tirando, né, esses pensamentos, tirando essa rigidez de pensamento dos nossos pacientes. Isso é reestruturação cognitiva. Né? Então aí a gente entra com alguns antídotos também. Como que a gente pode ali ajudar os nossos pacientes nesse momento? Primeiro, ajudar ele a ter uma postura ativa no próprio processo. Olha, vamos investigar juntos o que tem por trás dessa sensação, esse desejo de tirar a própria vida. Vamos investigar comigo. Onde isso começou? Olha, há 2 semanas atrás você estava se sentindo melhor. O que veio acontecendo? É lógico que pode estar atrelado a vários fatores.
como mudança de medicamento, né, como questões comportamentais, do que está acontecendo aqui. Eu estou trazendo um caso isolado. Você vai analisar o seu paciente, né, mas faça com que o seu paciente tenha uma postura ativa, junto de você, investigando com você o que está acontecendo. Se ele começar a se render para chorar, você valida que você sabe o quanto aquilo é desafiador, que você sabe o quanto aquilo dói, mas traz ele para uma postura, olha, respira um pouco comigo, vamos junto, me mostra. Eu quero entender o que tem por trás disso. Deixa eu te ajudar, eu tô aqui para isso. E a gente vai caminhando juntos. Depois é importante a gente ir compreendendo pela narrativa do nosso paciente para que a gente chegue à causa raiz. Como eu disse, isso pode ser feito de várias formas. Pela própria narrativa do paciente, a gente pode utilizar técnicas emocionais, a gente pode utilizar técnica de cadeiras para fazer isso. Além disso, mais do que isso, a gente identifiquei aqui, ó, o que estava por trás do meu paciente, né? O que estava por trás da ideação do meu paciente. Por que ele está cansado? Por que a minha paciente estava cansada, exausta? Um padrão inflexível altíssimo, a todo momento uma sensação de comparação e uma postura punitiva arrebentando ela, falando que ela não é uma mãe suficiente. Que ela não deveria nem existir, que seria melhor para os filhos dela se ela nem existisse. Cheguei na causa raiz. Esquema de fracasso. E daí para isso eu vou cuidando, né? Tanto com diferentes técnicas, mas a gente também pode ir, né, ajudando o nosso paciente a identificar o esquema e aprender como que a gente vai desativar ele quando ele está muito ativo. Então, por exemplo, o próprio esquema de fracasso, a gente vai trazer, olha, qual é a minha realidade? Na minha realidade, eu poderia, às vezes, até pagar para alguma cabeleireira fazer esse cabelo maluco pro meu filho? Ah, Gabi, na minha realidade eu tenho essa condição. Então, assim, ó, eu vou pagar, assim, eu mando lá a sugestão do que eu imaginei e ela monta, ela faz isso? Ok. Ou, na sua realidade, a tia da criança é uma tia super criativa, que adora mexer com isso, e ela amaria poder fazer isso pelo sobrinho? Ok, a gente chama a tia para fazer parte desse processo. Ou na sua realidade, você não tem condições de pagar, você não tem alguém da família que também tem essa criatividade? E daí a gente vai trabalhar com aquilo que é possível, mesmo que não seja o ideal? Essa é uma frase que eu aprendi na minha formação. Para padrões inflexíveis. Fazer o possível, ainda que não seja o ideal. Então, por exemplo, vai ser um cabelo às vezes mais simples, mais prático? Ok. Ainda não é o ideal daquilo que talvez você imaginou que você gostaria para o seu filho, mas é o suficiente para que ele participe ali da brincadeira. É fazer com que você olhe para trás o que você ainda tem, né, de muitas outras habilidades ali, muitas outras coisas que você tem que dar conta. Que aquela situação não precisa ser impecável, perfeita, melhor. Que você não precisa entrar numa briga de vaidades entre pais. E talvez entre até uma situação de diminuir as próprias redes sociais, ou de silenciar os stories, ou de deixar de seguir algumas pessoas, ou de adotar, o que seria mais saudável, uma postura ativa nas redes sociais, de menos comparação. E o que é difícil hoje em dia, porque as redes sociais tendem a ativar o esquema de fracasso. Então é importante a gente compreender, olha, o que a gente precisa. Em alguns casos é essa compreensão mesmo. Olha, meu esquema de fracasso está ficando tão ativado que eu tô, olha só, flertando com a morte, tendo ideações suicidas. Imaginando que eu não sou uma boa mãe. Olha, é necessário nesse momento eu cortar aqui o Instagram por um tempo, para que eu volte o meu olhar para minha realidade. Quantas coisas eu tenho que fazer? Quem são meus filhos? O que realmente dentro da minha casa é um valor inegociável? Talvez um valor inegociável seja você poder levar o seu filho na escola, e isso já é suficiente.
Você separou tempo para isso, levar seu filho na escola. Você não separou tempo pro seu filho para ficar montando um super cabelo maluco. E isso basta, isso precisa bastar em muitos momentos. É lógico que não é tão simples, né? Aqui é um vídeo no YouTube e um processo de tratamento para a gente cuidar de um esquema de fracasso de padrões inflexíveis leva um bom tempo, né? Convenhamos, leva um bom tempo para a gente cuidar disso e tornar a vida menos exigente e tornar a vida com menos cobranças, principalmente com menos punições. Leva um tempo, mas é possível. Então aqui eu trouxe para vocês, né, alguns antídotos. Então, fazer o possível ainda que não seja o ideal, em muitos momentos sair até mesmo das redes sociais, né, se questionar qual é a minha realidade, o que eu posso fazer na minha realidade e principalmente também diminuir a fantasia do que é ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma dona de casa. Porque muitas vezes a gente vai colocando um ideal muito grande. Ah, uma boa mãe é aquela mãe que todos os dias eu vou conseguir sentar com meu filho, fazer atividade e ele vai estar sempre dócil e aberto a estudar e não vai fazer manha e depois a gente vai tomar um banhinho e depois eu vou preparar a janta e sempre vai ser aquele jantar nutritivo e saudável como eu aprendi na nutricionista do Instagram e depois eu vou ler para ele antes de dormir e ele vai dormir sempre no mesmo horário, ele não vai ter dificuldade para dormir. É uma vida assim, é uma vida que muitas vezes não existe. É lógico que é possível a gente definir alguns hábitos com a criança, isso é totalmente possível. Só que a gente esperar que o filho vai dormir sempre exatamente às 9 horas da noite, isso é uma vida idealizada, isso é uma vida utópica. Nem nós que somos adultos, que sabemos que precisamos dormir tal horário, às vezes a gente não tem sono, às vezes a gente tá tão cansado que ainda demora para dormir. Imagina uma criança que não tem autodomínio. Uma pessoa que quer que uma vida seja totalmente catalogada como uma criança é uma pessoa que deseja uma vida utópica. E ela precisa compreender que não é ela que é uma pessoa que não é suficiente. É porque a vida como uma criança realmente requer flexibilidade. Percebe? O quanto é importante a gente perceber tudo isso. E aqui eu ensinei vocês, eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo simples, mas que eu que atendo mães, vejo muitas vezes mães entrando nesse processo, lógico, né, de adoecimento mais grave, nesses momentos, né? Nesses momentos assim, ó, que a olho dos outros parece que é algo muito simples. Parece que é algo supérfluo até. Mas que nós, que somos psicólogos, precisamos estar junto do nosso paciente. E principalmente, eu quero trazer essa grande reflexão para vocês com esse vídeo. O quanto a gente não pode ter medo de quando nossos pacientes falam sobre ideações suicidas. A gente precisa investigar junto do paciente o que tem por trás dessas ideações suicidas. O que tem por trás de uma tentativa. O que ele quer comunicar? Uma tentativa é uma comunicação de uma dor que precisa ser cuidada. É apenas isso. Lógico que a gente vai tratar isso com uma postura ativa, que eu trouxe já desde o começo para vocês. Mas a gente vai sem medo. Fala para o seu paciente: eu não tenho medo desses pensamentos. O que tem? Vamos investigar o que está por trás desses pensamentos. Eu tô com você, você não tá sozinho. Eu vou te ajudar. Isso traz esperança também para o paciente. Isso mostra que nós estamos ali, que a gente não tem medo dos piores fantasmas que podem aparecer. Com esse vídeo, se você percebeu que você gostaria de aprender a avaliar e manejar de forma ainda mais perspicaz ideações suicidas, tentativas, pensamentos de morte, eu te convido a clicar aqui no link abaixo
para você, psicólogo ou estudante de psicologia, ser redirecionado para o nosso grupo VIP. Ali dentro, eu sempre falo quando está aberto as inscrições para a formação Arte de Cuidar, Suicidologia e Prevenção, que é uma formação que eu ensino psicólogos e estudantes a fazerem uma avaliação e um manejo realmente de ideações suicidas para a gente trabalhar juntos a prevenção do suicídio. Além disso, ali dentro você aprende sobre manejo em luto, o que é necessário, né, numa questão ética também, sobre prontuário psicológico, os documentos essenciais que precisam constar dentro de um prontuário. Ali você fica assegurado de tudo que é necessário para você se sentir realmente ainda mais seguro e poder realizar um bom trabalho com o seu paciente. Clica aqui e entra no grupo.